Irmãos, hoje nós vamos ter uma conversa, quase que uma devocional aqui, digamos assim, num texto que é muito interessante. Você já teve aquela experiência de ir num museu e ver aquele quadro que você conhecia só de ouvir falar, ou talvez de um livro? Recentemente, alguns meses, nós fomos ali na Pinacoteca e tem o Almeida Júnior, que é um pintor brasileiro, fim do século XIX. Ele tem um quadro que sempre que eu via na escola, no livro, me chamava atenção. O nome do quadro é O Caipira Picando Fumo. E ele tem vários quadros que retratam a vida do interior do Brasil. E eu acho um dos pintores, para mim, favoritos, o jeito que ele usa a luz. E quando você vai vendo, você chega perto de um quadro ao vivo e você vai vendo as pinceladas, você fala, que genialidade, né? Como que ele conseguiu, pincelada a pincelada, fazer uma obra que quando você olha, você fala, uau! O que nós vamos ver hoje é uma obra-prima. Uma obra-prima escrita na pena, na caneta, de um dos maiores autores da Escritura, que é Lucas. O texto que nós vamos lidar hoje, que é o texto de Atos capítulo 27, você já pode abrir, é o texto em que os historiadores dizem, como Thomas Walker, não existe nenhum relato tão detalhado em toda a literatura clássica do que é o trabalho de um navio antigo. Ou então James Smith, que foi um navegador, um geólogo do século XIX, em 1844, ele pegou um barco e fez o trajeto que Paulo fez, que vocês vão ver. E ao fazer o trajeto, ele escreveu o seguinte: nenhum marinheiro teria escrito com esse estilo que é tão pouco parecido com o de um marinheiro, e ao mesmo tempo nenhum homem, senão um marinheiro, poderia ter escrito uma narrativa de uma viagem marítima tão consistente em todas as suas partes, a não ser que partisse de uma observação concreta. É um texto que é uma obra-prima. Talvez seja o único texto dos textos antigos, incluídos textos não canônicos, que narra como que era a vida num navio há 2000 anos atrás. E a partir dessa história a gente vai trabalhar, vamos ler a história juntos aqui, acompanhar no mapa como que foi o desenvolvimento. Mas eu quero trabalhar o cuidado de Deus em meio a uma viagem de navio que termina com um naufrágio. Turma, Deus cuida do seu povo. Essa vai ser a grande lição que a gente vai trabalhar aqui. Não é à toa que nós podemos chamar Deus de Pai. E eu entendo Deus que aquele Pai... não sei se seus filhos já andam de bicicleta, mas eu lembrei, vendo essa história aqui, de quando os nossos filhos aprenderam a andar de bicicleta e está naquele primeiro dia em que tira a rodinha, né? Alguns, talvez, aqui, os adultos andem de rodinha até hoje, né, Flávio? Mas, cadê o Flávio? Não sei onde ele está. Está lá fora. Então, agora eu posso zoar, está lá fora. Mas, quando o filho vai andar de bicicleta a primeira vez, você quer que ele aprenda e, ao mesmo tempo, não quer que ele aprenda da pior forma possível a ponto de não querer continuar a experiência. O Lucas já anda de bicicleta? Não. Sem rodinha, não. Então, naquele primeiro dia, você tira uma rodinha, depois você tira outra. Quando você tira, você vai meio junto, sabe? Então, você não encosta para que ele tenha a liberdade de andar sozinho, mas não longe o suficiente para que ele caia e se esborracha e perca os dentes e tudo mais. Me parece que Deus faz um pouco assim com a gente. Ele permite que a gente tome as nossas decisões, caminhe um pouquinho do nosso jeitinho ali, mas ele está perto o suficiente para que, mesmo quando vem algum problema, a gente não tenha uma perda maior do que deveria. E é isso que eu vou ver nesse texto de Atos capítulo 27, Deus cuidando do apóstolo em meio a um naufrágio. E tudo parte de um projeto que Deus tem com o apóstolo Paulo, em Atos 23:11, quando diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse para Paulo, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, 2 anos e meio antes, Jesus apareceu para Paulo e falou, eu vou te levar para Roma.
E agora nós vamos ver o texto em que efetivamente Paulo entra no navio e começa a jornada até Roma. Ele vai embarcar, 2 anos depois, 3 julgamentos, 4 órgãos judiciários depois, vai embarcar no navio e vai para Roma. Então desfrute comigo aqui da obra-prima de Lucas, ele narrando essa viagem do apóstolo Paulo, e eu vou ler com vocês versículo a versículo que diz assim. Vocês enxergam? Se não enxergarem, tem Bíblia aí, tá bom? Mas conforme for citando lugares, esses lugares que estão aqui, vai aparecer no mapa para vocês aqui. Então, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. Aliás, posso falar? Se eu fosse fazer uma peça para escolher um centurião na nossa igreja, eu escolheria 2. Júlio e Sérgio Asquini. Vocês não acham? Desculpa fazer essa interrupção aqui, mas eu li esse texto e não consegui não pensar nessas coisas. Então, e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, tem que dar pausa, que pertencia ao regimento imperial, não é? Do BOP. Não é? Embarcamos no navio de Adramítio, é a cidade de onde ele está vindo, aqui estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Algumas observações aqui também. Paulo não está sozinho. Em primeiro lugar, tem um conosco, tá? Ele e Lucas. E vem Aristarco, velho conhecido dele, já tinha viajado com ele. Então Paulo está com 2 companheiros nessa viagem. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Olha aqui, eles estavam em Cesareia e eles ancoram em Sidom. Uma viagem curta, primeira viagem. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então, na primeira paradinha, Paulo vai lá, tem os irmãos da igreja, eles devem ter dado uma oferta, leva uma esfirrinha lá, Dona Ângela, para levar no caminho, alguma coisinha, sabonete, uma toalha, e Paulo tem esse tempo ali. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre. Chipre é aquela ilha que está ali em cima de Sidom, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Cilícia. Primeira parte do trajeto está mostrando como que era a viagem na antiguidade. É interessante. Para onde que eles têm que ir? Para Roma, ali na metade da bota, devia até ter colocado ali. Em vez de ir para o mar aberto, o que o pessoal fazia na antiguidade? Ia que nem caranguejo, perto da costa, porque eles tinham medo do mar aberto. E é interessante que isso vai ser importante na nossa viagem aqui. Ali em Mirra, ou Mira, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Olha aqui, olha aqui. Então, eles demoraram muito para sair de Mira até Cnido, mais uma vez, indo pela costa. Costeamos a ilha de Creta, com dificuldade, até chegarmos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então, olha ali, eles dão um pulinho ali, chegam a Creta e chegam por uma cidade chamada Bons Portos. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum era o dia em que marcava o momento em que paravam, se interrompiam as navegações no Mediterrâneo por causa do tempo. E ele está dizendo, passou aquele momento e a gente ainda não tinha chegado na Itália. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando
com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Então, eles não têm estrutura ali em Bons Portos, né? Que nome irônico, né? O porto era ruim. E eles vão para Fenícia, ou Fênix, e ainda na ilha de Creta. E agora eles têm que decidir o que fazer. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, então eles estão navegando ainda em Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Turma, tudo que vai vir agora, eles não conseguem ancorar ali em Fenícia e, de repente, bate um ventão e eles são jogados à deriva no mar aberto. E eu já estou dando, você já sabe o destino, vai ser a ilha de Malta, que não aparece no mapa, é só um pontinho ali. Eles vão passar todos os próximos dias em mar aberto. E aí, olha a narrativa de como era a viagem do navio nessa questão de mar aberto aqui. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Ele estava abaixo, eles sobem o barco salva-vidas para o navio. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Eles amarraram o navio com cordas para o navio não se despedaçar. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A deriva é quando você não sabe para onde o navio está indo. Numa época que não tem bússola, não tem mapa, não tem nada. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Vão tirar peso do navio aqui. No dia seguinte, olha aí, narrando cada dia o que acontece. Desculpa, repeti o texto aqui. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ninguém sabe o que é isso, mas era alguma coisa importante. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. No meio desse mar aberto, dias e dias sem olhar para o céu. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo, não era para ser o centurião, mas é Paulo. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. O famoso, eu te disse. Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Então você imagina o seguinte: você lança a sonda a 37 metros. Pouquinho depois, 27. O que está acontecendo? Está chegando em terra, e está chegando rápido. 10 metros por um pouquinho de tempo. Ai, ai, ai. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, já tem pedra agora aqui. Lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Ajuda? Senhor, amanhece o dia, não resolve. Né?
Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. A gente vai lá lançar âncoras da proa, e foram, na verdade, escapar. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Olha que relato interessante, ele sabia o número de pessoas. E não é pouca gente. Parece um aviãozão, né? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. O navio afundou. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Que história, hein, turma? Que história demais, demais. Esse é um texto sobre o cuidado de Deus. Muitos dos pontos que nós vamos ver aqui, quem esteve na aula do Davi ontem, vai achar que eu copiei do Davi. Não, eu fiz o sermão antes. Então ele me copiou, também não. Mas eu quero trabalhar o cuidado de Deus em vários aspectos importantes aqui, vários textos, vários versículos que saem. E eu quero trabalhar com vocês, em primeiro lugar, versículo 24. Cuidado de Deus no versículo 24. Versículo 24 é quando o anjo aparece para Paulo e diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Quando diz Paulo, quando fala você compareça, e Deus lhes deu a vida de todos que estão navegando com você, há uma ênfase interessante neste texto. Me parece que tudo que acontece aqui, pelo menos a provisão de Deus, a proteção de Deus, visa em primeiro lugar o apóstolo Paulo e talvez seus companheiros. Mas, digamos assim, por tabela, todo mundo aqui é salvo. Turma, este texto compõe a viagem de Paulo. E temos com Paulo Aristarco e temos Lucas. E pense o seguinte, o cuidado de Deus, ele tem algo a mais. Ele tem um carinho, um cuidado, um amor, um relacionamento com os seus filhos. Com os seus filhos. Porque nesse texto dos 276, até onde nós sabemos, há 3 cristãos. 273 não são cristãos. E quando você observa no detalhe, todos se salvam, mas o texto dá ênfase que primariamente Deus está cuidando de Paulo. Deus podia ter salvado só Paulo, mas embora essa proteção fosse especialmente para Paulo, ela é estendida aos outros, e o texto diz, Deus, por sua graça, Ele salva todo mundo aqui. Turma,
há um cuidado de Deus que é natural com os seus filhos. Aliás, o nosso cuidado é assim. Se algum dia tivesse um incêndio aqui na igreja, na escola, no lugar que você trabalha, eu não tenho dúvida que os pais, em primeiro lugar, iriam salvar os seus filhos, ainda que pudessem salvar outras pessoas também. Mas o cuidado, muitas vezes, ele é prioritário com aqueles que são mais próximos. É interessante que até isso que nós vimos semana passada, façamos o bem a todos, como Deus faz. Mas o texto diz, especialmente aos da família da fé, e me parece que é um princípio geral de como Deus trabalha também. Aliás, veja como a proteção de Deus ela é um cuidado especial aos crentes. Nós conversamos na escola bíblica hoje sobre 1 Coríntios 5, quando o indivíduo ele é expulso da igreja e entregue a Satanás. E quando isso acontece, uma pessoa, por causa do não arrependimento dos seus pecados, ela é expulsa de uma igreja e ela entrega a Satanás, essa pessoa sai da esfera de proteção de Deus. E ela fica à deriva, digamos assim, sob esse domínio do diabo. Ou seja, a pessoa perde aquilo que é próprio dos filhos, esse relacionamento especial com seu pai. Não estou dizendo com isso que a gente sofre menos. Estou dizendo que Deus tem uma atenção especial, mesmo no nosso sofrimento. Aliás, no texto aqui, se você ler na sequência, dos 276, só uma pessoa vai ser picada por uma cobra, que é o apóstolo Paulo. Então ele vai sofrer ainda mais. Os outros não, mas ainda assim eu posso dizer que o cuidado, o prometido aqui do cuidado de Deus é com o apóstolo Paulo, e as outras pessoas são beneficiadas ao estarem próximas do apóstolo. Se você, como eu, é um crente em Jesus, e se você não é, se torne pela fé em Jesus. Deus nos tirou da esfera de atuação do diabo e trouxe para o seu reino de luz. E é interessante que Deus fala na resposta às nossas orações, Mateus capítulo 7, qual de vocês, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus tem um trato de cuidado com os seus filhos. Não que ele não possa ajudar os de fora, mas o trato principal, primordial, primário dele é com o seu povo. Essa é a primeira lição do cuidado de Deus que eu tiro deste texto. Mas como são várias, eu vou seguir rápido aqui. Segundo, ainda nesse versículo, Paulo não tenha medo. E ele diz, é preciso, é necessário que você compareça diante de César. Pois Deus deu-lhe as vidas. Deus agora é o foco. Ele está fazendo isso. Ele vai dar as vidas de todo mundo. E nós trabalhamos aqui na segunda parte agora, se em primeiro lugar o cuidado de Deus é especial para os seus filhos. Em segundo lugar, o cuidado de Deus compõe parte da sua soberania. Deus é soberano no cuidado. Ele diz que, se diz que vai salvar as vidas, elas serão salvas. Nós cantamos aqui, né? Hoje, falei para vocês, tu és soberano sobre a terra. Sobre a terra. Mas apesar, né, tu te importas comigo também. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele também é soberano nas situações que nós passamos. Nós temos hoje uma leva de teólogos liberais no nosso país. Mencionar alguns, Ed René, Ricardo Gondim, nem posso chamar mais de teólogo, né? Filósofo, sequer acredita que Deus existe. E outros que estão vindo dessa matriz de que Deus ele não consegue ou não pode, ou não quer cuidar das pessoas. Vem uma tragédia, essa é a turma que diz, onde está Deus? E a gente vai dizer, sabe onde que Deus está na tragédia? Na tragédia. Aliás, a gente costuma dizer que Deus ele permitiu. Deus permitiu o naufrágio. De fato, a palavra que é usada eventualmente nas Escrituras pode ser traduzida por permitiu, mas é a mesma palavra que diz, pode ser traduzida por determinou. Então, o permitir não resolve o problema. É como se a situação viesse, Deus falasse assim,
Vou deixar ou vou fazer? Tá bom, eu vou deixar. Mas é o mesmo Deus que determinou aquela situação. Isso não resolve o problema. Deus é soberano, mesmo quando tudo dá errado, turma. E é nessas situações grandes de um naufrágio que a gente percebe que Deus cuida das grandes coisas. Mas é também nas pequenas situações que a gente percebe que Ele cuida das pequenas e das grandes coisas. Quando alguma coisa acontecer na minha e na sua vida, e eu vou trabalhar já a perspectiva sobre vontade de Deus, eu não preciso dizer, por que Deus permitiu? Talvez eu possa dizer, ok, Deus ele determinou essa situação e eu vou ou aceitar ou pedir que Ele intervenha na ideia das duas vontades de Deus que foram, inclusive, trazidas ontem aqui. Turma, a gente trabalha a vontade de Deus nas Escrituras em 2 níveis. Já ouviram falar disso? Eu vou trazer para vocês aqui agora algo que está no livro do Heber Campos Jr., o livro de Como Descobrir a Vontade de Deus, que o Davi Cáceres ontem trouxe para a gente aqui, que já estava no sermão, inclusive. Existe um tipo de vontade que é a chamada vontade preceptiva. Essa palavra preceptiva, toda difícil, vem dos preceitos. Ou seja, aquilo que é vontade de Deus na questão moral, do certo e errado. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus, fazer o certo, não fazer o errado. Então, a gente chama isso de vontade preceptiva, são os preceitos de Deus. Mas há uma segunda, essa é revelada. Você tem na Escritura o que é certo e o que é errado. Mas existe uma segunda vontade de Deus, que é a que interessa para a gente aqui nesse texto, que é a chamada vontade decretiva. E essa não é revelada, que são aquelas circunstâncias que vêm na minha vida e na sua vida, que Deus decretou que fosse assim, e Ele não revelou e que acontece, como um naufrágio, por exemplo. Essa vontade é quando... Como que eu conheço a vontade decretiva? Eu não tenho revelação bíblica. Os irmãos pentecostais falam, você vai conhecer numa revelação. A gente não acredita nisso, que não é assim. Como que eu sei a vontade do decreto de Deus, que Ele queria que tivesse acontecido assim comigo? Oi? Eu olho para trás. Eu não consigo ver para frente. Mas tal coisa foi da vontade de Deus, dessa vontade decretiva? Eu olho para trás e falo, foi. Por quê? Porque aconteceu. Foi da vontade de Deus que esse barco naufragasse? Foi. Foi da vontade de Deus que nenhuma vida se perdesse? Foi. E Ele, inclusive, anunciou de antemão aqui. Foi da vontade de Deus que Paulo fosse mordido por uma víbora? Foi. Que vai acontecer depois. Foi da vontade de Deus que Paulo fosse decapitado? Foi. Ele permitiu. Não, foi da vontade dele. Quando as coisas difíceis acontecem, já estou cada ponto fazendo uma aplicação, não pense que isso não tem que ver com a determinação de Deus. Deus está lá nessas coisas difíceis que aconteceram. O que nós podemos saber que está. O que não nos é revelado é por quê. E aí entra que eu vou ter que confiar que, mesmo naquela coisa ruim que aconteceu, como um naufrágio, Deus continua bom, continua perfeito e continua poderoso. Então, eu de alguma forma vou ter que entender a circunstância que Deus determinou como uma expressão da perfeição, da bondade e do amor de Deus. E muitas vezes o porquê exatamente não nos é revelado. Então, o que acontece aqui compõe a vontade de Deus, compõe seu plano soberano. Deus cuida dos seus filhos de forma especial. Deus, o seu cuidado compõe um plano soberano. Todo mundo se salva aqui, mas agora vem o outro lado. O cuidado de Deus, sim, é um plano soberano, mas envolve também a nossa responsabilidade. Olha o que esses versículos dizem, versículos 9 a 12, depois eu pulo para o 21. Senhores, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, aquele dia que marca o fim do período de navegação. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa
e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Então, Paulo percebe que, nós vamos navegar numa época que não é para navegar. Vai dar ruim. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Sim, Deus é soberano sobre tudo. O que ele determinou vai acontecer. Por outro lado, nós temos responsabilidade. E a nossa responsabilidade envolve, em primeiro lugar, escolhas sábias. Que foi que nós trabalhamos ontem aqui na aula, aliás, foi muito boa. Escolhas de sabedoria. Paulo talvez fosse, considerando-se o piloto do navio e o dono, o navegador mais experiente daquela viagem. Em 2 Coríntios 11, 25, ele diz o seguinte: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. E, salvo engano, ele escreveu desses 3 naufrágios antes desse episódio aqui. Ele já, não é que ele já tinha experiência de viagem. Ele tinha experiência de naufrágio. E ele está dizendo o seguinte: turma, não vai. Vamos esperar. E aí, o piloto e o dono falam: não, tempo é dinheiro. Né? E aí tem aquela decisão muito sábia: vamos votar com a maioria. E o pessoal olha aquele porto precário. Não, vou passar 3 meses aqui nesse lugar feio, não tem McDonald's, não tem nada. Vamos embora. E Paulo, enfim, na soberania de Deus, compõe o plano dele, mas faltou sabedoria para a turma? Faltou. Faltou sabedoria para decidir? Faltou. Paulo diz depois: olha, eu dei um conselho. E vocês não ouviram. Era um conselho de sabedoria. Nós temos responsabilidade de tomar as nossas decisões de sabedoria, ponderando os elementos. Aqui na nossa igreja, nós estamos mexendo aos poucos no som. Tá bom o som para vocês hoje? Tá bom? Tá melhorando. Mas, ao fazer a avaliação do som, descobriu-se que a parte elétrica que vem daquela tomada ali para cá, ela não está com a segurança devida. Já pegou fogo aqui na igreja, irmãos? Não quero assustar você. Já pegou fogo? Não que a gente saiba, né? Nunca chegamos. Já chegou da igreja e está esfumaçada, né, Glaucio? Mas era um hambúrguer que fizeram. Não era fogo. Descobrimos isso. O que a gente vai fazer? Essa semana chegou material elétrico, está lá atrás. Aliás, tem uns tubos para trazer lá de casa, não cabe no meu carro. Por quê? Porque, embora Deus tenha guardado a igreja, eu observei que agora é necessário... Eu não, né? O engenheiro que veio aqui avaliou e falou: olha, vamos resolver isso. O material está aqui, logo vai ser executado o serviço. Turma, é sábio se precaver. Nessas questões, né, que eu sempre aconselho os irmãos, faz tudo que compõe, especialmente questões que envolvem segurança, faz tudo que compõe o protocolo de segurança. Quer ver um exemplo? Dia 12, nós vamos subir a pedra. Marcamos 7 horas da manhã. Onde que vai ser que nós vamos nos encontrar para subir a pedra às 7 da manhã? Onde? Por que na igreja? Por que não marca no pé da pedra? Por que, Júlio? Por quê? Por que, Marcão? Por que tem que vir aqui na igreja? Porque eu fui militar. E sendo militar eu sei o seguinte: as pessoas que serviram comigo, que já não devem lembrar. Quando alguém tendo a responsabilidade por um grupo, não faz o protocolo de segurança, ele é o responsável. Agora, eu vou reunir os irmãos para falar as mesmas coisas que eu falo todo ano. Cuidado com cobra, não anda no penhasco, não faz brincadeira, não empurra o amiguinho, né? Ele está sem paraglider, não empurra. Por quê? Se acontecer alguma coisa, que vai acontecer dentro da soberania de Deus, no que diz respeito à nossa sabedoria e responsabilidade humana, nós fizemos o protocolo. Falando de vacina, sem falar de Covid porque dá treta,
Falando de vacina normal, das dores maiores que eu tive na minha vida foi ver uma pessoa que morreu de uma doença para a qual tinha vacina. A pessoa perdeu um filho por uma doença dessas vacinas que você toma quando é criança. E eu estive nesse enterro, a pessoa ligada ao ministério que eu tinha em outro lugar, e essa pessoa não vacinou os seus filhos e o filho morreu. Ora, era plano de Deus que isso acontecesse, mas vamos tomar as medidas de responsabilidade humana para que mesmo que isso aconteça, eu tenha no mínimo a minha consciência tranquila de que no que compõe o que eu sei, eu tomei tal e tal atitude, mas mesmo assim aconteceu, por quê? Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. E a sabedoria não envolve só as escolhas de sabedoria. A responsabilidade humana não envolve só a escolha de sabedoria. Ela envolve outras questões aqui também de sabedoria que eu quero trabalhar com você aqui, ainda em escolhas de sabedoria. Depois eu falo do outra parte da responsabilidade humana. Me confundi aqui. Versículo 33 a 38. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília constante, sem nada comer. Assim agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças. E versículo 37, estavam a bordo 276 pessoas. Versículo 38, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio. Veja como tem sabedoria aqui nesse salvamento. Deus falou que ia salvar. Mas eles estão 14 dias sem comer. 14 dias sem comer. Para mim, para alguns de nós, seria bom. Né? Não seria de todo ruim. Mas dizem os comentaristas que não era só por causa das aflições. O enjoo de você estar num barco com ondas e tempestade devia ser terrível. Mas chega uma hora, Paulo, que sabe que Deus vai salvar, diz: turma, vamos comer. Vamos comer. E aí chega um momento. É interessante que Paulo se torna o líder aqui. Cadê o centurião? Cadê o Júlio? Sumiu. Na viagem, Paulo começa a falar. E o que é mais sábio? Ficar sem comer no naufrágio, ou você está alimentado, está forte, revigorado, e se tiver que nadar, meu amigo, você nada 2 quilômetros. Mas além dessa questão de sabedoria, só quero pontuar um negocinho aqui, versículo 35. Naquele contexto, o pessoal vai comer, e eu imagino aquele pão que já está molhado. 14 dias com onda. Se não está molhado, está mofo. Sabe, as coisas ficam mais mofas quando o clima está úmido. E Paulo diz, vamos comer, e aí olha que versículo bonito, versículo 35. Tendo dito isso, parece uma ceia do Senhor, não parece? Tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, o testemunho dele. Então partiu e começou a comer. Turma, mesmo no meio de uma tempestade, Paulo, ele agradece pelo alimento. Isso é testemunho, turma, isso é gratidão. O alimento, a gente agradece, não é só quando tem bife, não. É quando tem um pedaço de pão velho. Senhor, eu te agradeço por esse alimento. E o texto diz que eles comeram até se fartar. E depois lançaram a carga ao mar, porque eles precisavam aliviar o peso. Agora já estão satisfeitos, já podem lançar as coisas ao mar. E agora estão animados, porque foi sábio eles terem comido, depois enfrentando o naufrágio que vai vir daqui a pouquinho. Seguida, agora ainda falando da responsabilidade humana, agora não só na sabedoria, nas questões de obediência. Quando chega próximo ali da terra, versículo 30, tentando escapar do navio, os marinheiros lançaram o barco salva-vidas ao mar. Então Paulo disse ao centurião, aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Eu acho muito interessante esse texto, que menciona a responsabilidade humana agora, não na sabedoria, mas em obedecer ordens, comandos. E é interessante que, quando a coisa está ruim, muitas vezes, o pessoal literalmente aqui abandona o barco.
A gente foi fazer uma viagem missionária, foi quando nós conhecemos vocês, Enoque. Você e Eliane, quando vocês moravam em Anápolis, a gente foi com a turma da MIAF lá nos Calungas. E eu vou contar uma coisa que aconteceu nessa viagem dos Calungas, e a gente poderia nem estar aqui conversando. A gente pegou uma carona numa Saveiro. E a maioria de nós que estavam indo fazer esse estágio com o povo Calunga, lá no norte do Goiás, a maioria de nós estava na caçamba. E o lugar não entra carro, a gente foi até onde a Saveiro conseguia, e foi passando vários buracos. Você lembra dessa, Dan? Chegou num riozinho, quando foi atravessar, a Saveiro subiu numa pedra na roda de trás. E ficou naquela, vira, não vira, sabe? E 3 dos caras da equipe pularam da Saveiro. Quando eles pularam, quase que o problema se torna... Nós ficamos, né, Dan? Na Saveiro não pulei. Né? Os 3 pularam e quase que o negócio vira para valer quando eles pularam, porque tirou o peso de onde eles estavam. Eles foi virando para cá, eles saíram dali e, graças a Deus, ele foi para frente. Enfim, cada um por si, né? Os irmãos lá, cada um por si. São esses marinheiros aqui. Eles são marinheiros, eles sabem que vai acabar, e eles falam, quer saber? Tem um monte de prisioneiro. Pessoal, ó, beijinho, tchau. Vamos descer o bote, nós estamos indo. Paulo fala o seguinte, olha, se esses saírem, sem garantias. E eu acho bonito o que os soldados e o centurião fazem. Peraí, sem garantias? Então eu vou ouvir Paulo. Eles têm, é responsabilidade humana obedecer orientações, instruções. É o que eu trouxe da pedra para vocês. Se eu falar assim, não coloca a mão onde você não está vendo. O indivíduo põe a mão numa pedra e é uma cobra. Eu falei. A responsabilidade da pessoa é obedecer. Ok? E é interessante que muito da nós... A gente esquece disso. Ah, foi Deus. Não. Você tinha responsabilidade. Se existe algo que Deus não faz no nosso lugar, é obedecer. Nos seus critérios, na sua revelação, Deus ele traz o que é certo, traz o que é errado, mas ele não vai fazer obediência no meu e no seu lugar. Ele vai colocar, eventualmente, no meu coração o desejo de obedecer e, dando uma nova natureza, as condições para obedecer. Mas, efetivamente, quem vai obedecer somos nós. Nós temos conversado sobre a nossa igreja um dia acabar para que os irmãos possam servir a Deus aqui e ali. Mas deixa eu falar para você. Se nós somos proclamadores como crentes, eu não posso dizer, eu não saí porque Deus não me mandou. Não, eu não saí porque eu não fui. Eu não falei de Jesus porque eu não quis. Porque quando Deus dá responsabilidades, e parte da nossa responsabilidade humana é essa, o que nos cabe é obedecer. O texto segue, e eu quero trabalhar rapidinho mais um ponto aqui sobre o cuidado de Deus, que é prioritário para os seus filhos, que compõe um plano soberano, mas que envolve a minha e a sua responsabilidade nas escolhas de sabedoria e na obediência, mas trabalhar um pouquinho esse ponto a partir dos versículos 10, depois versículos 21 a 24. Senhores, versículo 10, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo, no começo, percebe que vai dar ruim. E ele fala, vai ser desastrosa para todos. Mas quando o anjo aparece para ele, Paulo tem uma outra perspectiva, olha lá. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele fala um termo aqui, dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Cuidado de Deus, turma, tem prioridades não só dos filhos, mas também nos elementos. Pessoas acima das coisas. Paulo diz, ânimo,
vocês não vão morrer. Mas talvez o dono do navio está pensando, peraí, legal, a gente não vai morrer, mas quem tem boleto do navio para pagar sou eu. Pensa comigo, um navio com 276 pessoas. Vou contar para vocês, eu tenho vontade de comprar um barquinho para mim. Barquinho desses de... acho que é alumínio. É alumínio, vocês que são da navegação aí? É alumínio? Aqueles barquinhos que tem? É alumínio? Canoa? É? Não sei. Ninguém sabe, alguém sabe? Então vocês não são as pessoas que eu vou consultar para comprar um barquinho. Fernando que já trabalhou na como que chama? Na Flexboat. Inflável Palombelo. Tem o inflável. Tem as lanchas. Opa, já estamos melhor. Mas você sabe quanto que é um barquinho desses? Sem motor, uns 4, 5 conto. Um barquinho para quê? 2 pessoas? 3 pessoas? Agora, você imagina quanto que é um barquinho para 276 pessoas, mais alimento, armação, vela. Turma, não era barato lá, não é barato hoje, não. Se a gente falar assim, a nossa igreja vai se reunir num barco. Não dá, turma, não dá. Nem em 300 anos a nossa igreja compra um barco. Mas quando Deus olha, ele fala o seguinte, fica feliz. Porque a perda vai ser material. As pessoas vão estar bem. Deus valoriza pessoas mais do que coisas. Eu me lembro num evento da igreja, de onde a nossa igreja veio, a gente foi fazer aquele evento que era um dia só, e um irmão daquela igreja, um irmão difícil mesmo, saiu da igreja, depois dando problema, mas os nossos filhos eram pequenos, usavam fralda, acho que João nem existia ainda, talvez só a Aninha existisse, então bem pequenininhos, esse irmão, sabe aquelas boias de piscina? Eu fui pegar a boia para minha filha usar. E cadê a boia? Cadê a boia? A boia sumiu. De repente eu vejo o irmão, na sua plenitude de glória, usando com o filho dele, que era bem maior, a boia que era da minha filha. E Pedro, né? Eu já fui pior, turma. Olha que interessante. Eu fui lá e dei um esculacho no irmão. Voltei para casa. E aí Deus usou o Espírito Santo. Pedro, é só um pedaço de borracha. Domingo seguinte, falei com o irmão, falei, meu irmão pode me perdoar. A boia é só um pedaço de borracha. O relacionamento não. Relacionamento é mais profundo que isso. Como a gente, muitas vezes, dá preferência para as coisas e não para as pessoas. E Deus está falando, fica feliz, está tranquilo, ânimo. O navio vai se perder, a bagagem vai se perder, talvez alguns pergaminhos de Paulo vão se perder, mas as pessoas vão ser salvas, então tenha coragem, fica feliz, está tranquilo. É aquele carro que a gente bate ou que chega batido pelo cônjuge, não é? Que no nosso caso o cônjuge sou eu, não é? Que normalmente eu que bato o carro lá em casa. E o outro chega e fala, eita, olha o que você fez. Não, mas eu olhar, a pessoa está bem. Se feriu? Não, então tá bom, é só um pedaço de metal. Dinheiro é um pedaço de papel, barco é um pedaço de madeira, pedaço de alumínio, prédio é um monte de barro. Pessoas são mais importantes do que coisas. E o cuidado de Deus aqui mostra isso. Ele cuidou das pessoas, não dos bens. E finalmente, última liçãozinha, versículos 41 a 42. Cuidado de Deus, ele é prioritário para os seus filhos. Compõe um plano soberano que não anula nesse cuidado a nossa responsabilidade, nas nossas escolhas de sabedoria e na obediência daquilo que tem que ser obedecido. Cuidado de Deus coloca pessoas acima das coisas. E nessa nossa devocional, versículos 41 a 43 dizem assim. Mas o navio encalhou. Quando parecia que tudo ia terminar bem, tem um mas. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. Então, a parte da frente. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo
e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Turma, o cuidado de Deus, melhor, a forma como eu, crente, lido com o cuidado de Deus, é um baita testemunho para quem não conhece esse Deus. Interessante esse texto. Depois de tudo que tinha acontecido, todo mundo comeu, estava todo mundo animado, os soldados tinham cortado as cordas ali para o pessoal não fugir, e parece que Júlio gostava de Paulo, assim, falou, esse Paulo é muito legal, e parece que está tudo tão bem, quando chega a hora, peraí, o navio vai afundar, os soldados falam, mas os prisioneiros vão morrer. E aquele que estava tão esquecido, que era para ser o líder da viagem, chamado de centurião, da guarda imperial, ele some na viagem. No momento difícil é Paulo que toma a liderança, mas aqui ele é necessário, porque ele, querendo proteger Paulo, de alguma forma, esse jeito de Paulo, aquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo expressou, de alguma forma isso trouxe para esse homem algum tipo de testemunho, a fim de ele querer poupar a vida do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Turma, e mesmo em meio a um naufrágio, circunstâncias terríveis, que nem eu nem você passamos, eu só passarei se eu tiver meu barquinho, mas em meio a circunstâncias terríveis, a questão não é se eu vou passar ou não pela circunstância difícil, vai passar. Mas a questão é como eu vou reagir. E o testemunho não é no se passar. O crente não passa. Sim, passa. Mas é como o crente passa. Eu e você temos muita responsabilidade com o testemunho. Em várias situações, eu posso mencionar 3 ou 4 recentes. Especialmente com situações com jovens aqui da nossa igreja. Alguns jovens têm tomado decisões que, embora não afetem a vida na igreja, têm afetado o testemunho lá fora. Não afeta a vida na igreja por vários motivos que não interessam aqui. E eu tenho dito o seguinte, não pensa que o seu mau testemunho é uma coisa pequena. É só um testemunho ruim. Não, como que é? Um testemunho ruim fecha a porta para o evangelho. E dando um recado direto, que eu já dei pessoalmente, nesses 4 casos, o seu mau testemunho é uma oportunidade da igreja expressar o seu bom testemunho, porque vai sofrer as consequências de uma igreja séria que se importa com testemunho. Pensa bem. Testemunho não é algo pequeno, porque salva uma vida. E a gente leva isso muito a sério. A forma como eu reajo às coisas. Um mau testemunho é o crente não vivendo de acordo com a fé que ele professa. O mau testemunho pode salvar alguém. Turma, essa é a nossa devocional no texto aqui. Cuidado de Deus. Que é para nós que somos filhos. Não quer dizer que Deus não possa ou não queira eventualmente cuidar dos de fora, mais prioritário para nós. E os de fora muitas vezes são beneficiados do cuidado que Deus tem conosco. Segundo, cuidar de Deus é o plano soberano, que pode trazer situações difíceis ou não, mas é Deus decretando como vai ser a nossa vida. Ao mesmo tempo, o cuidado dele envolve a nossa responsabilidade, sabedoria e obediência. E esse cuidado demonstra que ele faz isso e eu deveria fazer também. Pessoas acima das coisas. E quando Deus cuida da gente em meio às nossas lutas, e nós reagimos como Deus gostaria que reagíssemos, isso é um baita testemunho para os de fora. Pessoas crentes que amam a Deus, mesmo quando as coisas dão errado, e sabem que Deus está lá cuidando. Era isso. Passo para vocês depois, na quarta-feira, o resumo. E eu quero orar por mim e por você. Não sei a situação que nós estamos passando, que você está passando, mas eu sei que Deus, sendo você filho dele, ele está cuidando. Vamos orar. Senhor, muito obrigado que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque esse texto tão interessante sobre esse naufrágio mostra um Deus atento aos detalhes, cuidando do apóstolo Paulo e de seus companheiros, cuidando daqueles que estão viajando com eles. Muito obrigado por isso, que o Senhor continue
através do texto bíblico, demonstrando que o Senhor se importa com todos nós. O Senhor cuida de nós soberanamente, somos filhos, mas ao mesmo tempo pede de nós que cumpramos as nossas responsabilidades, seja com as nossas escolhas, seja na questão da nossa obediência. Muito obrigado também que nos ensina a lembrar toda vez que pessoas são mais importantes que as coisas, e também nos ajuda a lembrar que a forma como reagimos às circunstâncias serve de bom ou de mau testemunho às pessoas. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.